Paulo José e Tarcísio Meira se foram. Dois gigantes da dramaturgia brasileira. Eu tenho algumas coisas a dizer a respeito de ambos. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu quero interromper um pouquinho o nosso papo, porque eu tenho uma dica sensacional para você. Assim, com muito orgulho, nós temos agora um novo parceiro aqui no canal. E diferente de todos os outros, cachaça única. Fora de brincadeira, é a cachaça mais sensacional que eu já tomei até hoje. E não é cachaça de boteco, né? Aquela que você vai lá, chega aí, vê uma aí. Não, cara, isso aqui é bebida de gente grande e de gente séria, porque é uma cachaça extra premium. E eu não tô brincando, é a melhor cachaça que eu já tomei até hoje. Ela é tão sofisticada quanto aqui o melhor uísque que você pode tomar. Aliás, eu mesmo dei um tempo no meu tradicional bourbon de final de noite, de final de semana, e substituir aqui pela cachaça. Pra você ter uma ideia, aqui ó, já tá pela metade aqui. Pra você ter uma ideia de como eu gosto dessa cachaça aqui. Ela foi envelhecida por 4 anos em 4 tipos de madeiras diferentes. E isso proporciona para essa cachaça um sabor e uma qualidade simplesmente inacreditáveis. Ela não é única só no nome. Como eu disse, eu troquei o meu tradicional bourbon de final de noite, de final de semana, por essa cachaça aqui. Claro que você que nos segue, você tem privilégios. Você vai clicar aqui no link abaixo e você vai preencher com o cupom de desconto tradicional. Regis Tadeu Indica, tudo junto. E aí, na hora de finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto. Para uma bebida simplesmente sensacional. Então não esquece, clica aqui no link abaixo, preenche o cupom de desconto, como você já faz sempre, com Regis Tadeu Indica, e na hora de finalizar a compra, 20% de desconto. É uma bebida simplesmente sensacional. É a melhor cachaça que eu já tomei até hoje. Pra você ter uma ideia, eu troquei o meu bourbon por ela. Eu recomendo, tá bom? Não perca essa oportunidade aqui. Vamos seguir em frente com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, em questão de 24 horas, nós perdemos 2 gigantes da dramaturgia brasileira. Paulo José e Tarcísio Meira. Eu sou de uma época em que novelas eram praticamente teleteatros a céu aberto e em estúdio, que contavam com roteiros incríveis, cara, e densos por conta da influência do teatro. Que é exatamente o contrário dessa bobajada que as pessoas assistem nas últimas décadas, né? A novela virou um negócio simplesmente ridículo. E para quem era criança como eu, no finalzinho dos anos 60, né? Anos 60, na virada dos anos 70, a novela, assistir novela, era meio que como se fosse uma introdução, cara, ao cinema de adulto, vamos dizer assim, né? Que a gente só ia poder assistir muitos anos depois. E daqueles tempos, cara, o Paulo José e o Tarcísio Meira foram duas figuras muito queridas da minha geração. E eles se foram 24 horas de intervalo entre um falecimento e outro. O Paulo José, gaúcho, ele na verdade ele teve que vir para São Paulo ali no início dos anos 60, justamente para dar vazão ao vírus, né, do teatro que havia se instalado nele. E todo mundo que é ator de teatro sabe que isso
essa paixão é como se fosse um vírus, tá? Eu sei que não é um assunto muito legal de se falar nos dias de hoje, mas é assim, existe o vírus do teatro. E essa paixão pelo teatro era tão forte que logo que ele chegou aqui em São Paulo, ele começou a trabalhar em várias funções lá no lendário Teatro de Arena, né? Que era um local lendário nos anos 60 aqui em São Paulo. E ele estreou no palco, exatamente, com uma peça chamada Testamento de um Cangaceiro, escrita pelo Chico de Assis em 1961. E aí, de peça em peça, ele acabou no cinema. Ele fez filmes importantes, como Todas as Mulheres do Mundo, de 1966. Ele fez O Padre e a Moça, também em 1966. E ele fez o Macunaíma, em 1969, né? Que é um marco do cinema nacional. E daí ele foi para a TV, né? Como muita gente contemporânea dele na época. E aí ele foi contratado pela Rede Globo, né? Ele estreou numa novela chamada Véu de Noiva, da Janete Claire, que já era super famosa, em 69. Mas a primeira vez que eu vi o Paulo José na TV, cara, foi num papel assim absolutamente adorável, que era era um mecânico inventor chamado Shazam. E ele tinha um parceiro, que era o personagem do também adorável Flávio Migliaccio, que era o xerife, fazia o personagem xerife. Para os olhos de um moleque de 12 anos como eu, a dupla, cara, era uma fonte de alegria. E eu assistia em 1972 a novela O Primeiro Amor, do Walter Negrão, justamente por causa deles, né? Só para assistir, assim, dar umas gargalhadas com as trapalhadas que eles faziam, né? E era uma dupla tão legal que eles chegaram a ganhar um seriado só deles, que era Shazam, Xerife e Companhia, que foi escrito, dirigido e interpretado pelos dois, cara. E esse seriado, se não me engano, durou até 1974. E evidentemente que marcou a minha como é que eu dizer, a minha adolescência televisiva, né? Eram tempos muito inocentes. Só que lá pela metade dos anos 70, cara, eu parei de me interessar por novelas, né? Salvo raras exceções, né? Eu já estava com a cabeça em outro lugar, e principalmente depois dos anos 80, né? Que o nível das novelas caiu muito. Por quê? Porque os roteiros ficaram horríveis, né? Era sempre a mesma história de amores não correspondidos, a carta incriminadora que revelava tudo no final, sabe? E um monte de babaquice. E eu sei que o Paulo José continuou fazendo sucesso com os personagens meio fora dos padrões, assim, né? Eu sei que ele fez um comerciante cigano numa novela chamada Explode Coração, em 1995. Ele fez um alcoólatra numa novela chamada Por Amor, de 1997. E eu não duvido que tenham sido personagens construídos de uma maneira brilhante pelo Paulo. Porque isso é o que ele fazia o tempo todo, né? Em qualquer coisa em que ele se metesse a fazer ao longo de 60 anos de carreira, cara. Em teatro, em novelas, em minisséries, no cinema, e sempre como ator e como diretor. Eu fiquei sabendo também, eu nem quis assistir, eu fiquei sabendo também que a última aparição dele na TV, ele interpretou, se não me falha a memória, em 2014, um personagem velhinho que sofria de mal de Parkinson. E ele praticamente não teve que representar, porque ele era realmente um velhinho e ele tinha realmente a doença, né? E essa doença, ele já estava com ela já há muitos anos. E o papel tinha sido criado especialmente para ele. E ele topou fazer sem a menor hesitação, pelo que eu soube, e certamente com todo aquele empenho que sempre foi a marca registrada dele. Mas infelizmente o Paulo José morreu dias atrás em decorrência de uma pneumonia. E no dia seguinte morreu Tarcísio Meira, que também fez parte
da minha infância e adolescência televisiva, interpretando um cara fodão, sabe? Ele foi um exemplo de figura masculina para minha geração. Sabe por quê, cara? Porque o cara, primeiro, que ele era o galã, né? Assim, olha só essa foto que eu vou colocar aqui agora, de 1963, dele andando ali na Avenida São João. Dá uma olhada, percebe que o cara, esteticamente, ele era diferenciado dos caras da época. Essa foto é de 63. E quando eu assisti o Tarcísio pela primeira vez, cara, foi numa novela sensacional chamada Irmãos Coragem, 1970. Tinha 10 anos de idade. E essa novela, na verdade, ela foi criada para atrair exatamente o público masculino. Por quê? Porque o Irmãos Coragem, cara, você tem uma ideia, era um faroeste na TV. Era uma novela faroeste, com o personagem do Tarcísio Meira, que era o João Coragem, claramente inspirado no Clint Eastwood. E como eu falei, cara, foi a primeira novela pensada propositalmente para fisgar o público masculino. Porque além do personagem do Tarcísio Meira, cara, tinha o personagem do Cláudio Marzo, um dos irmãos, né, junto com o Cláudio Cavalcante, também eram 3 irmãos na novela. E o Cláudio Marzo, cara, ele fazia o papel de um jogador do Flamengo. Pô, então você tinha uma novela que era um faroeste, que é coisa que normalmente mulher não gosta. Então tinha o lado romântico da novela. Então tinha o faroeste e tinha futebol. Pô, né? E aí quando o Tarcísio Meira, ele emendou essa novela com uma outra, chamada Cavalo de Aço, uma novela no qual ele passou a metade do tempo em cima de uma moto absurdamente possante para aquela época, né? Acho que era um modelo de 750 cilindradas, assim. Ele passou metade da novela em cima dessa moto. Ele virou o nosso Marlon Brando, sabe? Com toda aquela pose, aquela rebeldia, né? Pô, pra quem era moleque, era uma figura... Pô, cara, eu preciso ser que nem esse cara. E pra deixar a coisa ainda mais legal, a trilha sonora era sensacional. A trilha sonora nacional e a trilha sonora internacional. Eu ouvi tantos LPs na época que eles praticamente gastaram. E aí quando saiu isso aqui em CD, passei para frente meus LPs velhinhos, peguei em CD. Mas eu tô com vontade de comprar de novo essas trilhas em LP, cara, porque é sensacional. Aproveita aí os serviços de streaming, vai pesquisar na internet, que tem umas coisas maravilhosas nessa trilha. E aí o pessoal da minha geração descobriu que o Tarcísio já era um cara meio veterano no teatro, né? Ele tinha estreado em 1957 numa peça chamada A Hora Marcada. E em 1959, cara, ele já brilhava no teatro numa peça chamada O Soldado Tanaka, estrelado pelo lendário Sérgio Cardoso. E em 59 foi o mesmo ano que ele estreou na TV Tupi com um teleteatro que chamava Noites Brancas, seguido de muitos outros, né? Inclusive, em 61, ele fez era um teleteatro, vamos dizer assim, chamado Uma Pires Camargo, que foi quando ele contracenou pela primeira vez com a Glória Menezes, com quem ele se casou no ano seguinte, e ele permaneceu com ela até o dia em que ele morreu. E eles formaram um dos casais mais legais dentro e fora da TV de todos os tempos. E os dois juntos, eles estrearam a primeira novela diária da televisão brasileira, que chamava-se 25499 Ocupado, 1963, lá na extinta TV Excelsior. E o Tarcísio, ele teve uma vida artística repleta de trabalhos igualmente marcantes em novelas, em minisséries, em seriados, no cinema. Pô,
Ele foi o Dom Pedro I no filme Independência ou Morte, de 1972. E ele foi também o empresário que traçava todas as mulheres, e era um cara meio incestuoso, num filme do Walter Hugo Cury chamado Eu, de 1987, que é bem legal. Tarcísio não era brincadeira. E quando ele topou fazer papel cômico, né, que era distante do que ele fez até então, ele construiu, cara, dois personagens simplesmente hilários. Um deles foi como era o nome? Era Felipe, numa novela que eu fiz questão de assistir. Essa novela Guerra dos Sexos, em 1983, foi uma daquelas exceções que eu falei aí no começo aqui desse vídeo, porque era muito divertido. Era uma novela pastelão. E para quem adorava Três Patetas, como eu e Irmãos Marx, pô, era muito divertido. E ele fez esse papel de Felipe, porque na verdade ele era sobrinho do personagem do Paulo Altran, e ele era o filho adotivo do personagem da Fernanda Montenegro. Pô, não tinha como você não assistir uma novela dessa. E a novela era divertidíssima, era muito engraçada. E ele fez também um personagem chamado Aristênio Catanduva, que era era um agente do SNI aposentado. SNI, para quem não sabe, era o Serviço Nacional de Informações. Era um órgão extremamente temido, né? Criado pelo governo militar. Então ele fazia o papel de um agente aposentado do SNI, e ele tomava mamadeira adulto. Ele tomava mamadeira, ele promovia umas sessões de autoflagelo, cara. Ele sofria de asma, ele colecionava calcinhas, e ele tinha fixação pela figura materna, cara. E ele idolatrava o James Bond. Essa novela chamava Araponga, acho que 1990, acho. Minha memória não falha, ela tá falhando. E o Tarcísio não era um cara só amado pelos telespectadores, pela gente. Quem trabalhou com ele, cara, disse que ele era a personificação do estrelismo zero. O cara tinha uma educação exemplar, ele tinha uma paciência que beirava o infinito quando ele dava entrevistas e ele tinha que encarar umas perguntas cretinas. Era um cara brincalhão, atencioso, nunca se envolveu numa mínima confusão sequer. Então, num universo repleto de uns frangotes, malas, que pensam que são atores, cara, o Tarcísio, ele foi uma estátua viva e enorme, gigantesca. Pois bem, meu amigo e minha amiga, isso foi o que eu tinha para dizer a respeito dessas duas figuras imensas na história da dramaturgia brasileira, cara. E dois caras que fizeram personagens muito marcantes e que foram muito importantes na minha infância e na minha adolescência, sem sombra de dúvida. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achava deles. Quais os trabalhos mais legais que vocês viram do Paulo José e do Tarcísio Meira, tá legal? Então, um abraço e saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.